Então me fala uma coisa, no Muay Thai, quem são os melhores ainda hoje? São os tailandeses? São os tailandeses. Não tem como fugir que a Tailândia, ela evoluiu o esporte. Né? O que eu enxergo hoje? Nessa história da luta, quando até o pessoal começou a falar assim, pô, tem um Muay Thai holandês. O Muay Thai holandês, eu mesmo já falei isso, ele cara. veio por um processo, porque, na verdade, assim como no Brasil virou o boxe tailandês, na Holanda era chamado de Thai Boxing. Mas são as traduções. Hoje é Dutch Box. Em português, boxe tailandês, em inglês, Thai Box, e lá na Tailândia, também conhecido, quando você pega você chega lá para alguém lá, um táxi, tá cheio de taxista que foi lutador de Muay Thai. Muita gente lutou como criança, os caras não se deram bem, abandonaram o esporte, tá cheio de taxista lá. Chega lá e fala assim, pô, tu vai falar Muay Thai, às vezes o cara pensa isso, fala assim, pô, eu quero ir no Thai Box, no estádio de Thai Box. Ele vai te levar. Então, existe um nome, né? Agora, o Muay Thai holandês, o que começou a surgir é porque a Holanda, no início, para desenvolver o esporte, falou assim, cara, vamos encarar esses caras aí. Então, na época, tinha um desafio lá, Tailândia versus Holanda. Aí quem acompanha a história, cara, no início a Holanda tomou só sapeca iaiá. Cara, mas como é que fazia isso? Porque a estatura dos tailandeses são bem baixos. Não, mas aí pegaram os lutadores mais leves. E o tailandês, naquela época, que é um Muay Thai da década de 80, ele é totalmente diferente desse Muay Thai agora. Tá? Porque o Muay Thai também, ele não é um esporte como esporte, ele não é tão antigo. Né? Porque você tinha as origens, né, que virou o Muay Thai, mas você tinha lá o Muay Chaya, Muay Boran, já deve ter escutado falar. Né? Aí o pessoal fala muito, não tem graduação, não tem isso. Aí, essas origens, elas, né, fizeram que tinha que ter uma hierarquia, então a nomenclatura, né? A língua do lutador, o cara que vai subir no ringue ou no cage, é a mesma em qualquer lugar. Fato. É fato. Vai chegar lá, vai mandar o cara sair na mão, tampa na porrada. O cara não está preocupado como um esporte. Por exemplo, o taekwondo, o esporte, a nomenclatura é toda em coreano. Você vai no campeonato mundial, o cara não fala chute, dá o chute lateral nele. Ele vai falar o nome lá, um exemplo, o Doleu Chagi, que é um chute na cabeça. Né? O Mon Doleu Chagi, que é um chute rodado. Né? Se você vai numa competição de karatê, ele não vai falar, dá o chute frontal. Né? Ele vai falar a nomenclatura do chute. Já o Muay Thai, quando começou a se espalhar pelo mundo, ele já ficou mais aberto. Ele não ficou muito preso a essa nomenclatura. Mas, porém, essas que geraram, né, a origem do que é Muay Thai hoje, elas respeitam muito a nomenclatura. Eu acho isso importante. Sim. Né? Tem gente que vai para a Tailândia só para estudar ali essa parte do Muay Boran, né? Porque, na verdade, foram regiões diferentes e cada região tinha o seu estilo de lutar. Diferente, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tinha não um estilo, né? Mas os estados diferentes ali, só o sotaque diferente, mas era a mesma coisa, né? Lá na Tailândia, não. Você pega um mais no interior, né? Mais longe, o Thai lá, ele é mais duro de cotovelo, mais duro de joelho. Aí, a partir daí, começou a surgir várias nomenclaturas. Sim. Aí, o cara que agarra, Muay Khao, Muay Mate, que é o cara que só chuta, né? Isso tudo veio surgindo com o desenvolvimento do esporte, né? Então, esse esporte, ele se desenvolveu, mas ele se desenvolveu para eles. Certo. Então, hoje, os brasileiros que têm um destaque lá, tipo o Léo Elias, né, que está lá, foi já considerado algumas vezes um dos melhores treinadores lá na Tailândia, com brasileiros, porque ele ficou lá. Tem o camp, na verdade, é porque surgiu de um brasileiro também, com parceria lá, montaram, surgiu de um brasileiro também, chamou ele, pegou os brasileiros, cara, vocês querem lutar Muay Thai usando a regra do Muay Thai? Não é para esquecer tudo que vocês aprenderam, mas vai ter que mudar muita coisa para poder competir de igual para igual. E os caras estão lá, então você tem o Lobo, tem vários lutadores lá que tem o sucesso na Tailândia. Sim, deixa eu tirar uma dúvida. Algum tailandês foi destaque no K1?
que você conheça ou lembre, assim? Cara, na verdade, teve um tailandês que eu não lembro o nome. Aquele Buakaw não era do K1, né? Não, o Buakaw foi do K1, mas era o K1 Max, né? Porque primeiro foi assim... Era o K1 do Dream, não era um negócio desse? Porque primeiro tinha o K1, mas era o torneio de peso pesado. Sim. Aí naquela época lá, os famosos, não daria. que eram as nossas referências eram... Ernesto Russo, Andy Hug, Peter Artes. Blanco Ciccati, que faleceu, Sim. Peter Arte... Mike Bernardo, Sangreco, né? Andy Hug. Então, esses caras, eles eram os caras da referência. Aquela regra ali, na verdade, o organizador do evento, ele era do Karate Kyokushinkai. Quem gosta da luta estuda o Karate Kyokushin. Ele é um karatê de extremamente contato. A gente sabe que o karatê tem a questão do ponto, né? O Shotokan marca o ponto ali, mas o Karate Kyokushinkai é o... Porrada Vera. Porrada Vera. Francisco Filho, né? Isso aí, Francisco Filho. E aí, então, a gente teve essa geração de Francisco, Glauber Feitosa, o Everton Teixeira. Todos esses eram Karate Kyokushinkai, representaram o Karate Kyokushinkai. E os outros que chamavam o Muay Thai holandês. Kickboxing Dutch Style. Eu falei Dutch Box, mas é o kickboxing. Mas aí o pessoal começou a enxergar. Muito também referendado. Cara, um cara que fez muito para fortalecer esse nome foi o Ramon Decker, né? Meu irmão, mas o Ramon Decker era um monte. E o Ramon Decker, ele ia lá, o Ramon Decker... Os caras veio no Brasil fazer seminário já. Ramon Decker, Rob Kaman... Eles treinavam na Meijiro Jin, nem sei se existe ainda essa academia. Então você tinha Meijiro, que tinham esses caras. Porra, tu foi lá na antiga. O treinador agora, lá, se eu não me engano, um dos treinadores era o Mike Manar, se eu não me engano. E esses treinadores, eles já começaram a ver, pô, cara, a gente tomou porrada pra caramba desses talentos, a gente tem que treinar o Muay Thai. E aí, quando eles realmente começaram a entrar no processo, como fazer, vamos manter o nosso estilo. Aí é onde... A Tailândia, o treinador, ele sabe. Então, por exemplo, um Ramon Decker da vida é um Muay Thai. Se você acompanha aí, a galera, por causa da rede social, você tem o Rod Tang, que lutou com Demetrio Johnson lá no One FC. No One FC. O Rod Tang é um Muay Thai, ele aparece os vídeos dele, ele bota a cara para nego socar. Pegou agora no One FC, destruiu o cara, é um monstro lutando. Então é o cara que vai dar soco, o cotovelo, anda para frente, chuta muito na perna. E se tu vê a característica do Ramon Decker é isso. Explosivo na hora de combinar. As combinações o Dutch Style, que você fala, tem umas combinações que elas são bem... Sabe dois cruzes, dois ganchos. Quem fazia muito isso no MMA? Aquele Melvin Manhoff. Igual. Se você olhar ele lutando, não é tão feroz quanto, mas é muito parecido com o Ramon Decker. Melvin é pequeno, né? É pequeno, exatamente. Forte. Mas não é assim. Ele parece que está querendo matar tua mãe quando te bate. Você fala, caralho. Melvin treina na Mike Jean. Né? O Big Mike, aquele treinador que é grandão. Treina o Bart Hari, que era um cara também ali. Né? Então, esse K1 aí era o K1 que... A fitinha do VHS chegava desse. Ali era o VHS. Aí depois começou o K1 Max. Aí o K1 Max já começou... Aí já veio Buakaw, Endsauer, que é outro holandês. Eu repeti, né? Andy Hug, mas era Endsauer. Entendeu? Então a gente tinha um Endsauer, que aí o K1 Max era o torneio de 70 quilos. Então a gente teve poucos lutadores que foram do Brasil para o torneio de 70. Tem um menino que é de São Paulo, não lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas ele chegou na época, o Batarelli pegou a representação e começou a fazer uns torneios no Brasil, e o campeão ele ia lá para poder representar no K1 Max. Né? Sim. Por que será que não botaram o cotovelo no K1, cara? Não acabar a luta rápido? Eu acho que era muito em função, primeiro, que o organizador é do karatê. Verdade. Você vai botar o cotovelo... E joelhada só podia uma no clinch? Era um negócio não, desse? Na primeira fase, a joelhada era à vontade. Você podia. Aí depois, para a luta não ficar muito travada, começou. E aí alguns tailandeses faziam aquela aventura... 3 knockdowns acabava a luta? No mesmo round? 3 acabava. Aí a regra do kickboxing, né? Começou a regra do kickboxing ali. E aí alguns... O Buakaw já virando uma referência dentro do K1, né? Nessa época, a Tailândia já tinham grandes lutadores. Se você buscar o conhecimento sobre falar assim, o Buakaw não é considerado um melhor lutador tailandês de Muay Thai.
né? Entendi. Mas ele foi um cara que abriu muita porta para a Tailândia. Foi além da Ásia, né? Além da Ásia, né? Então, ele virou uma referência. Então, hoje você tem ali na Tailândia, né? Você tem o Saenchai, que faz aquelas habilidades todas, bota a mão, dá aquela pedalada. Mas quando tu estuda a história deles, eles venceram muitas lutas, mas no Thai mesmo, assim, eles foram... Entendi. Né? Que é outra história. Então, quando eu fui na Tailândia para conhecer o lugar, eu vi um evento naquele Lumpini, em Bangkok. Isso. Não foi tão violento quanto eu esperava. Porque são características diferentes. Entendeu? A música maneira, blá, 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 blá. Uma galera vibrando. Você não foi no Raja? Não fui. Então. Porque eu falei, porra, hoje eu vou ver o pau cantar. Então, não no Raja, a energia é outra. Entendi. É mais raiz mesmo. É mais raiz. Mas são características ali, porque tem os organizadores, né? E todo mundo está envolvido com um canal de televisão. Isso é importante. Então, canal 7, canal isso, canal aquilo. Os promotores vão ali pegando. Então, porque assim, o Muay Thai na Tailândia ele é controlado. Governo federal e governo estadual. O Lumpini, ele é federal. Maracanã da parada. Teoricamente, não pode haver as apostas. Teoricamente. Tem aposta ali, mas teoricamente. Porque é muito tradicional. Sim. No Raja, é governo estadual. Um abraço. Já pode. Cara, é uma loucura. Loucura, assim, a energia é outra. Você vai, assim, porque você viu lá, pensa no filme do Van Damme. Sim. Aí você tem aquela imagem, né? Aquela gritaria. Quando eu fui... Era aquela gritaria. Eu coincidi que eu fui tipo numa super luta, né? Num dia lá que tinha uma super luta. Uma gritaria, os velhinhos, todo mundo apostando, todo mundo gritando. Aí tem tipo uma geralzona, cara, que os caras ficam presos numa grade lá, os caras gritando, e aquela energia, e apostador, e o cara vai. Aí, meu irmão. O Lumpini pareceu mais espetáculo então, mesmo. O Lumpini ficou isso. Eu não sei, você deve ter ido no Lumpini novo, né? Tinha o Lumpini... 2017. Então, o Lumpini novo. 2017. Né? Então, tipo assim, os lutadores Lumpini são os lutadores, né? A galera que estuda mais, né? Hoje eu tenho foco mais no MMA. Eu gosto de estudar, mas não dá para você estudar tudo de uma vez, senão tu fica maluco, né? Então, mas o pessoal, assim, os lutadores do Lumpini são, como você falou, os lutadores mais técnicos. Sim. Esses lutadores, né? Ele tem uma característica, né? A galera chama de fimeu, né? O cara que mantém mais a distância, chuta mais, às vezes apresenta um chute mais plástico. Isso. Ele tem um controle melhor da luta na distância, né? É difícil pegar. Quando encosta, ele trava a luta, né? Então, eu falei, o Muay Thai você tem que saber estudar a regra. Se você não estuda a regra, você fica perdidão, cara. Porque, tipo assim, até os cursos que eu fiz, o Sandro foi um cara que eu fiz o curso com ele para poder dar uma reforçada para poder entender. E quando tiver um bate-papo, é legal você estudar e quando tem um bate-papo, tu falar pelo menos próximo do correto, né? E não você ficar viajando lá na década de 80 e 90, não, o boxe holandês era melhor. Não existe isso, entendeu? Perfeito. Tem que estudar. Eu não tiro mérito nenhum toda vez que alguém... A galerinha nova gosta de dar uma porrada. Não, aquilo não era, não sei o que. Eu sei, cara. Aquilo não era, mas se não fosse aquilo, não ia ter hoje. O esporte ele evoluiu graças àquilo. Alguém teve que tomar um soco doido, um chute doido e sem saber de nada. Tu imagina você estar num esporte que alguém fala, vale joelho, cotovelo, não sei o quê. Aí tu entra naquilo, tu está treinando na academia, todo mundo é bonzinho. De repente tu enfrenta o cara mete o cotovelo na tua cara, o joelho na tua cara. Exato. Entendeu? Então, sem conteúdo. Eu lembro que quando eu comecei a melhorar um pouco, começar a entender, cara, eu ficava atrás de VHS, aí um amigo viajava, eu falei, cara, se tu viajar, tu tiver lá umas fitas de luta, tu traz para mim, para poder ficar estudando, para tentar melhorar o meu recurso técnico. Aí veio aquela história que eu te falei, do Tom Hennick, ele deu oportunidade para vários, para ir para Chacuriqui para poder treinar e fazer esse intercâmbio, mas ainda não era Muay Thai, porque a história do Tom Hennick, ele era do Karatê, enxergou ali no Dutch Style, né? Que é, E daí, quando você vai na Europa, não tem essa. Na Europa, você é lutador de quê? Eu sou lutador quando fala kickboxer, porque ele só que chuta. Ponto. Pode ser origem do Karatê, pode ser de onde for. E tudo. Então, por exemplo, a regra é o quê? Do Muay Thai, vou lutar Muay Thai. Tá pagando? Vou lutar. A regra é o full contact, vou lutar. A regra é o quê? Kickbox, low kick.
na Europa, no Brasil, que ficou muito isso. Não, você não pode lutar aquilo, porque aquilo ali é da federação do fulano, da federação do... Então, isso atrapalhou um pouquinho. O K1 que ajudou os europeus, se a gente parar para pensar, sim, então. Sim. E se você hoje não tem K1, mas tem o quê? O Glory. Que é um absurdo, é animal. Entendeu? Irmão. Então, o kickbox até ele acaba sendo um passo à frente nessa questão, porque ele abre mais portas do que o Muay Thai. Fato. Né? Eu enxergo assim, uma vez eu conversando aí com os amigos, eu falei, cara, se a gente tivesse no Muay Thai como acontece no MMA ou no kickbox, que é, o cara treina no Brasil, ele sai do Brasil, vai lá na Tailândia, compete, ganhando ou perdendo, não interessa. Se foi bem, se foi mal, se ele perdeu porque tecnicamente ele era pior, aí ele volta para o Brasil. Isso vai haver um esforço desse treinador que está aqui no Brasil começar a querer entender mais. Mas eu posso começar a falar que o Brasil tem um celeiro de lutadores. Por quê? Ele treina no Brasil, luta e volta para o Brasil. Hoje você tem o cara que treina o Muay Thai aqui, quando ele fica melhorzinho, aí ele vai para a Tailândia e fica morando na Tailândia. Sim. E aí o conteúdo fica lá. Depois que ele não tem mais o interesse de lutar, aí ele volta... Então, não tem aquela disputa como aconteceu na Holanda. Na Holanda, o cara ia na Holanda, saía da Holanda e ia para a Tailândia. O cara daqui da Holanda, o empresário, pagava o tailandês para sair da Tailândia e enfrentar o holandês. E o esporte foi evoluindo assim. Então, hoje, no Brasil, se tivesse esse formato, pagar a passagem do cara, tem lá o evento tal, aí o brasileiro sai daqui do Brasil, vai lá, luta e volta. Aí a gente ia começar a criar uma imagem tipo, o Brasil é o número 1. Exemplo, o Brasil é o número 1. Hoje a gente fala que o Brasil está na cabeça, mas o cara mora e treina na Tailândia.